Não dê a Deus o que não te custa nada. Graça e paz, tudo bom? Esta é a mensagem de Deus que eu tenho para compartilhar com você no dia de hoje. E para tanto, vamos ler o nosso texto base que está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, que diz o seguinte: Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi então comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Para contextualizar um pouco, se você não conhece essa história, Davi havia pecado contra o Senhor por ter ordenado um recenseamento do povo. O Senhor então se desagradou de Davi e lhe enviou uma praga que duraria 3 dias. Nos primeiros momentos, nas primeiras horas ali, né, da execução dessa promessa de praga sobre, né, Israel, o anjo do Senhor que veio ali executar essa ordem já tinha matado 70 mil homens. Quando então ele estava próximo a atacar Jerusalém, né, a palavra diz que o Senhor, né, voltou atrás, ou o Senhor, numa melhor interpretação, teve compaixão, né, daquele povo e mandou o anjo então parar. E a Bíblia nos conta que esse momento que o anjo estava pronto para começar a matar em Jerusalém, ele estava perto da eira de Araúna. Araúna era um homem, um jebuseu, e a eira é um lugar onde eles separavam os grãos, separavam o trigo. Era um pedaço de terra ali, né, na propriedade de Araúna. Então Gade, que era um profeta do Senhor, que era conselheiro de Davi naquela época, orienta Davi e fala assim: olha, você precisa então construir um holocausto nesse lugar para ficar marcado, né, que o Senhor aliviou a mão, ou deixou de pesar a mão sobre Jerusalém aqui neste lugar, na eira de Araúna. Então Davi se aproxima de Araúna e fala: olha, eu preciso comprar esse terreno. E Araúna fala: não, meu rei, o senhor é meu rei, pode pegar esse lugar aqui, faz o seu holocausto. Então Davi diz esse versículo que nós acabamos de ler, que é o seguinte, né? Não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Ou seja, não oferecerei algo ao Senhor que não tem algum peso para mim, que não tem algum custo para mim. E o que a gente traz de lição com essa passagem e o que eu quero compartilhar com você no dia de hoje? É que o que não nos custa não tem valor diante de Deus. O que nós temos oferecido a Deus? O que sobra ou a primazia? O que é primazia? O que são primícias? É a primeira parte. E nós devemos honrar a Deus com a primeira parte de tudo nas nossas vidas. O nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa força, as nossas finanças. E eu quero te dizer uma coisa, que se eu não separo o tempo para me relacionar com Deus, com o tempo eu me separo de Deus. Se eu não separo o tempo para me relacionar com Deus, com o tempo eu me separo de Deus. E separação de Deus é o mesmo que pecado, porque pecado é separação de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte é o que? Estar de forma definitiva separado de Deus. E lá em Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deixa eu te falar uma coisa: tudo o que nós colocamos em primeiro lugar, isso é o nosso foco. Quando nós focamos em algo, quer dizer que nós nos concentramos em algo, que nós pensamos mais em algo. E nós entendemos que, como cristãos, ou esse deve ser pelo menos o nosso entendimento, nós devemos colocar o foco o quê? As coisas do reino, nós devemos colocar o nosso foco em Deus, tá? Porque se nós não colocamos nosso foco em Deus, se Deus não é a primeira parte de tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós agimos, então nós começamos a nos separar de Deus. E esse é um perigo muito grande, porque quando eu começo a me separar de Deus, isso significa, como diz aqui em Isaías, que os nossos pecados eles vão nos escondendo e de modo que Deus não nos ouvirá. Deus não terá os seus ouvidos atentos às nossas orações quando nós nos separamos dele. E você já ouviu aquela frase? O que você foca expande. Isso é a mais pura verdade. Já parou para prestar atenção quando você decide comprar um carro novo? Parece que aquele carro que você quer comprar só tem ele no mercado.
E toda hora que você sai na rua, você só vê aquele carro. Quer ver outra situação interessante? Eu acabei de passar por duas gestações, né? No intervalo de 2 anos e pouquinho com a minha esposa. E é curioso, porque quando a sua esposa está grávida, ou se você é uma mulher e está vendo, quando você esteve grávida, ou quando você estiver grávida, você vai reparar que parece que só aparecem grávidas no seu caminho. Toda hora aparece uma mulher grávida no seu caminho. Por quê? Porque é aquilo que você mais está pensando no momento. Quer seja a compra de um carro, quer seja a gravidez, isso está te chamando a atenção. E como isso te chama a atenção, é algo que você pensa mais, é algo que você foca e é algo que você vê mais. Da mesma forma funciona na parte espiritual. Se o meu foco está no reino, eu passo a ver todas as coisas de maneira espiritual. Eu passo a agir no espiritual. Até um passarinho cantando, uma correspondência entregue por um carteiro, um sinal de trânsito fechado, tudo eu começo a entender mensagens da parte de Deus. Mas eu quero falar com você também sobre o perigo da distração. É, a distração tem sido utilizada como armadilha de Satanás nos últimos tempos. E qualquer coisa que te tira o foco, que tira os seus olhos de viver uma realidade espiritual tremenda, isso pode estar te afastando de Deus. Quer ver uma distração que tem nos contaminado muito nos últimos tempos? O celular, as redes sociais. Já parou para prestar atenção que você vai hoje no consultório médico? Eu não sei para que eles ligam a televisão, não é verdade? Porque ninguém mais assiste a televisão. Todo mundo está aqui, ó, no seu telefone. Você vai num jantar, num restaurante, você vê todo mundo. Pode ter 2 pessoas na mesa, pode ter 10. A maioria das pessoas vão estar ali, ó, no celular. Nada contra o celular é bênção. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui agora através de um celular e é através dele que eu vou conseguir enviar essa mensagem para você. Então é uma bênção, tudo pode ser uma bênção. Depende de como nós utilizamos. Mas se nós temos deixado que qualquer circunstância dessa vida nos distraia e nos tire o foco de olhar para Cristo e prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo, então isso é uma distração. Se é uma distração, está nos tirando do foco. Nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos o quê? Deixando de honrar a Deus. Por exemplo, é um exercício que eu tenho feito particularmente, confesso para você. Eu tinha o costume, o hábito de todos os dias, a primeira coisa que eu fazia era conferir, quando eu acordava, conferir meu WhatsApp, conferir meu Instagram. Hoje eu tenho me policiado para que meu primeiro hábito do meu dia seja o quê? Pego o meu celular. Primeira coisa que eu tento sempre fazer com o meu celular na mão é ler a Bíblia. Geralmente eu leio pelo celular. Então, a primeira coisa que eu tento fazer no meu dia é o quê? Ler a palavra. Me alimentar da palavra. Por quê? Se eu consagro a primeira parte do meu dia, todo o meu dia será abençoado. Então, o devocional tem sido uma prática constante que tem vindo sempre ou quase sempre na primeira parte do meu dia. Às vezes pode ocorrer uma situação de ter que viajar, às vezes eu viajo muito, pego um voo de madrugada, então às vezes aquela não foi a primeira ação do meu dia. Mas todas as vezes que eu consigo, eu luto sempre para que o devocional seja a primeira parte do meu dia. Por quê? Tudo que a gente foca expande, tudo que a gente faz em primeiro lugar, o resto também é abençoado, né? A palavra nos diz, inclusive, lá em Romanos 11:16, diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, meus irmãos, é sobre isso. É consagrar a primeira parte da massa para que todos os pães sejam abençoados. É consagrar a raiz para que toda a árvore seja abençoada. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Isso é o que? É dar a Deus honra. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de honra. E a Ele devemos dar toda honra, glória e louvor. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E honra, eu preciso te dizer, honrar alguém, não significa que nós devemos fazer tudo o tempo todo pensando apenas na parte espiritual. Lógico que se nós somos nascidos de novo, nós vivemos o que? No espiritual. Mas claro, eu vou abastecer meu carro, eu vou pegar meu carro, eu vou dirigir, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha escola, eu vou trabalhar, um trabalho numa carreira secular, eu vou para a faculdade, todas essas atividades, nem sempre eu vou conseguir estar o tempo todo em oração ou em louvor.
embora a gente possa tentar buscar essa perfeição, mas nem sempre a gente vai estar. Então, o que Deus está nos pedindo é: eu não quero o seu dia todo, mas eu quero honra. Eu não quero todas as suas atividades do dia sejam estritamente espirituais. Nada secular, não é sobre isso, mas é sobre dar honra. Você quer ver um exemplo que ilustra bem a questão de honra e o que é honra? No Brasil, não sei se em outros países tem esse costume, mas no Brasil nós temos o costume de, quando tem um aniversário, nós pegamos um bolo de aniversário e geralmente cantamos o parabéns e tem o famoso primeiro pedaço. Para quem vai o primeiro pedaço do bolo? E geralmente você dá o quê? Para a pessoa que é mais importante para você, né? Geralmente o cônjuge oferece para o seu cônjuge, né? Um filho, quando não é casado, quando é menor, oferece para o seu pai. E tem um vídeo que é bem curioso, você pode pesquisar depois no YouTube, é bem emocionante, inclusive, de um garotinho que deve ter, assim, uns 10, 12 anos de idade, no máximo, em que ele está fazendo aniversário. E aí tá lá, ele em pé, né, atrás do bolo, e o irmãozinho dele do lado. O irmãozinho dele deve ter de 3 a 6 anos, por aí. Não sei bem a idade dele. E aí, na hora de entregar o primeiro pedaço do bolo, né, o irmão mais velho fala: olha, eu quero entregar esse primeiro pedaço para uma pessoa que eu amo muito, que é uma pessoa que é muito especial, é uma pessoa que é meu companheiro e que eu faço questão de dar esse primeiro pedaço para ele. E aí aquele irmão mais velho pega o pedaço de bolo e dá para o irmãozinho mais novo. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Aquele irmãozinho se surpreende com a atitude do irmão e começa a chorar, porque ele nunca imaginou que o irmão dele amasse ele tanto assim. Com certeza, né, irmão tem sempre aquelas brigas, aquelas discussões, né, que é comum para criança, ainda mais irmãos. Mas ele então fica extremamente emocionado e extremamente feliz, porque ele foi honrado naquela festa, ele foi honrado na frente de todas aquelas pessoas e ele recebeu o primeiro pedaço. Então, quer te dizer que dar honra a Deus, dar primazia a Deus, oferecer primícia a Deus, não é sobre o bolo inteiro. Aquele garotinho não ganhou o bolo inteiro e ele nem precisava do bolo inteiro, ele nem queria o bolo inteiro, mas ele se sentiu honrado recebendo a primeira fatia. Honrar a Deus não é dar o bolo inteiro, não precisa dar o bolo inteiro, mas é sobre dar a primeira fatia. Entender que Deus é o Deus digno de toda honra, glória e louvor. E na nossa vida, tudo que nós recebemos é dele, por ele e para ele. Por isso ele tem que ocupar o lugar que lhe é devido. E ele tem que ser o primeiro lugar. Ele tem que sempre que receber, no ponto de vista espiritual, ele tem que sempre que receber a primeira fatia dos nossos bolos de aniversário. Claro que no nosso aniversário a gente vai dar para uma pessoa, né, um ser humano. Mas espiritualmente falando, a essência do que eu estou dizendo, tenho certeza que você pegou. E nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que fizeram ofertas que custaram algo e outras pessoas que ofertaram algo que não custaram nada. Por exemplo, nós temos no caso do primeiro homicídio registrado, né? Caim matou Abel. A palavra nos diz o seguinte, que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Presta atenção. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e aceitou e da de Caim não? Você notou alguma coisa nesse versículo? Presta atenção. Eu vou ler de novo. Vamos ver se você observa. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Possivelmente um fruto da terra qualquer, né? Ele trouxe algo da colheita, qualquer parte da colheita. Talvez uma parte que não fosse a melhor da colheita. Já Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, geralmente a primeira cria é a melhor, a mais forte, a mais valiosa. E ele trouxe o que? Da parte gorda. Né? A parte gorda é a parte mais valiosa. Né? Nós temos, por exemplo, no boi, para quem gosta de um bom churrasco, qual a parte mais valiosa do boi? A picanha, que é onde está concentrado ali, né? Um percentual de gordura maior, onde você tem uma peça mais suculenta, uma peça mais oleosa, uma peça mais nobre do boi. Então perceba que Abel trouxe a melhor parte dos primeiros novilhos ali, dos primeiros bezerros, da primeira cria do seu gado, né, do seu rebanho. Já Caim não. Caim trouxe uma oferta qualquer. A Bíblia não chega a dizer essa palavra qualquer, mas o fato da Bíblia citar especificamente que Abel trouxe das primeiras crias e que Caim trouxe uma oferta,
trouxe do fruto da terra uma oferta, nos faz entender que havia essa distinção. Na verdade, não é porque Deus gostava mais de carne do que de legume. Não é sobre isso. Mas é sobre o coração. Aqui não se tratava apenas sobre se ofertar, mas com qual coração ele estava se ofertando. Ele estava dando para Deus o que sobrava ou o que lhe custava. Abel deu do que lhe custava. Caim deu do que lhe sobrava. Quer ver outro exemplo? Nós temos Maria de Betânia, que esse caso é narrado lá em João 12. Né? A Bíblia nos conta que Maria, então, chega naquele local onde Jesus estava e ela, então, quebra um vaso de alabastro com um perfume raro, né? Um perfume raro ali de nardo, e então despeja todo esse perfume sobre Jesus. E as pessoas que estão naquele ambiente, né, começam a dizer: ah, que desperdício, Jesus não merecia isso tudo, para que gastar isso tudo com Jesus? Aquele perfume equivalia a aproximadamente um ano de salário de um trabalhador. Então você imagina aí, né? Hoje um salário mínimo no Brasil, R$ 1.500, 12 vezes 1.500, 18 mil, cerca de R$ 20.000. Imagina um perfume de R$ 20.000, você quebrar ele e despejar ele todo em cima de uma pessoa. Então, para aquelas pessoas, era um desperdício, era uma oferta inútil, mas ela estava dando tudo o que ela tinha e tudo que lhe custava. Ela entendeu que Jesus era filho de Deus e que aquele era o único momento, talvez a única oportunidade que ela teria de honrar a Jesus. E a gente sabe que pouco tempo depois, Jesus inclusive morreu. E Jesus mesmo diz, né, que ela estava preparando ele para o seu, né, sepultamento. E a honra dessa mulher foi tão grande a Jesus, ela honrou Jesus de uma forma tão grande, dando tudo que ela tinha e tudo de mais precioso que ela tinha, que Jesus mesmo faz questão de dizer: essa mulher está me honrando, essa mulher está sendo fiel, e por isso a história dela será contada em toda a parte do mundo. Tanto é verdade que foi registrado nos evangelhos, e hoje nós estamos falando dela aqui, Maria de Betânia, que fez essa oferta ao Senhor. Nós podemos citar também a viúva pobre, né? Quando Jesus está ali aos pés do gasofilácio, acompanhando as ofertas, né, das pessoas, ele então percebe que uma viúva dá uma moedinha. E essa moeda poderia ser pouca coisa perto do que os fariseus, perto do que os escribas, perto do que os publicanos tinham para poder ofertar. Porém, era tudo o que essa viúva tinha. Era tudo que lhe custava. E ela depositou no altar do Senhor. O depósito e a oferta dessa viúva pobre nos demonstra que ela honrou a Deus com tudo que tinha, porque ela entendia que ela dependia de Deus e não do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Ela entendeu que mesmo ela dando tudo que tinha, o sustento que ela precisava não vinha do que ela tinha, mas sim do Deus que ela servia. E ela entendeu que, assim como o povo de Israel, no meio da travessia do deserto, do Egito para a Terra Prometida, não tinha como criar, não tinha como plantar, e mesmo assim Deus sustentava eles a cada dia. Esse era o mesmo Deus, Jeová Jireh, que operava e pode operar. Então ela confiou em Deus e deu tudo o que tinha, sem medo, sem restrição, sem reserva. Ela lhe deu algo que custava, porque ela confiava em Deus. Por fim, eu quero trazer, tem vários casos na Bíblia, mas eu quero trazer novamente o caso de Davi. Porque Davi, ele era riquíssimo, mas como ele era rei, aquele servo, né, o Araúna, ele queria honrar o rei também. E falou: não, não vou te cobrar, ainda mais para fazer um holocausto para Deus, que poupou as nossas vidas aqui, não pode fazer. Mas Davi não aceita. Davi não aceita, ele fala: eu não vou construir algo para Deus, eu não vou ofertar ao Senhor, eu não vou fazer um holocausto se isso não me custar. É claro que aquele dinheiro talvez nem faltasse a Davi, porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades, muita prata, muito ouro. Mas ele falou assim: olha, eu preciso entregar algo de valor a Deus. E assim como a viúva pobre, né, eu te pergunto, quantas vezes nós temos pesar de fazer uma contribuição na igreja, financeira mesmo, eu estou dizendo, de devolver nosso dízimo, ou dar uma oferta, ou participar de uma campanha quando é necessário. Quando nós pensamos mais no nosso dinheiro do que na confiança que nós temos em Deus, nós estamos valorizando mais o recurso financeiro do que o Deus que é o Deus da provisão. E só toma cuidado, tá? Porque o mesmo Deus que dá, ele pode reter. E a palavra diz, né, lá em Malaquias, né, em que temos roubado o Senhor? E a palavra diz nos dízimos e nas ofertas. Então o dízimo serve para bloquear, para restringir a ação do devorador.
Porque talvez, se você não for fiel, né, o que hoje te sobra e é o que você dá, talvez pode ser o que vai ter e não vai sobrar mais. Então, cuidado com isso. Cuidado em não honrar a Deus com as suas finanças também. Honra a Deus em tudo, inclusive com as suas finanças. Então, presta atenção. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas precisavam fazer um sacrifício ao Senhor. Eles precisavam oferecer ao Senhor as primícias da colheita, eles precisavam oferecer a primícia do seu rebanho, precisavam sacrificar animais. Porém, na nova aliança, Jesus veio. Com a nova aliança, não é mais necessário um sacrifício de colheita ou um sacrifício de animal. Mas agora, Deus espera que nós ofereçamos o quê? O nosso corpo. O que está descrito lá em Romanos? Né? Que nós possamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, hoje, o sacrifício que nós fazemos é um sacrifício de louvor. Né? A palavra nos diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifício é o que? Ofertar algo que nos custa. E louvor não é só música. Louvor não é só um hino, um cântico, uma canção. Não, louvor é toda forma de adorar a Deus. É toda forma de honrar a Deus. Então, o sacrifício de louvor é o quê? Louvar a Deus em meio às dificuldades, assim como Paulo e Silas na prisão. Sacrifício de louvor, né, é amar quando nós não somos amados. Sacrifício de louvor é servir, embora cansados. É dar a Deus sempre o nosso melhor. É estarmos sempre adorando a Deus, né? Faça sol, faça chuva. É estarmos sempre confiando em Deus, sem vacilar, sem olhar para trás, sem retroceder, adorando, glorificando, dizendo a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o exaltamos. Isso é sacrifício de louvor. Termos uma vida de prostração, Senhor, um coração contrito, sermos verdadeiros adoradores. E quais aplicações práticas nós podemos ter de toda essa mensagem, de toda, né, essa explanação que nós fizemos aqui no dia de hoje? Significa que nós temos que dar a Deus o que nos custa. Nas nossas finanças, temos que devolver o nosso dízimo, temos que ser ofertantes na casa do Senhor, reconhecer que Deus é dono de tudo, nós somos mordomos e administramos parte do que Ele nos dá, por isso nós devemos honrá-lo com as nossas finanças. É honrá-lo também com o nosso tempo, né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de servir. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que se você for acometido por uma doença agora e precisar ir para um leito de hospital, tudo que você tem para fazer vai ter que esperar? Ou você vai ter que arrumar um substituto para fazer, ou vai ficar sem fazer. Será que nós vamos precisar ir parar num leito de hospital? Será que nós vamos precisar, né, parar, ser forçados a parar para acharmos um tempo para adorar a Deus, para buscar a Deus? Então vamos honrar a Deus com o nosso tempo, mesmo que isso nos custe, mesmo que às vezes a gente tenha que sacrificar algo que a gente nos gosta. Então, algo que nos custa, talvez é nosso conforto, nosso lazer pessoal. Talvez aos domingos é o dia que você tinha de descanso para passear, né, para ir na praia, para ir no parque, mas talvez não, é o dia que você vai ter que ir na casa do Senhor. Talvez na semana é sacrificante para você, depois de um longo dia de trabalho, ainda tirar um dia para ir na igreja e outro dia em um pequeno grupo, tá servindo em alguma coisa na igreja. Vai ter que tirar, porque isso é sacrifício e tem que ser algo que nos custa. Com os nossos recursos e talentos, quantos de nós temos talentos que Deus nos deu, dons maravilhosos? Sabemos cantar, sabemos tocar, sabemos administrar, sabemos, enfim, várias habilidades. E às vezes Deus tem te chamado, por exemplo, para compartilhar algo que você sabe, né? De gestão financeira, de empreendedorismo, com os irmãos. E talvez você pense assim, poxa, mas eu gastei tanto para aprender isso tudo, eu vou compartilhar agora de graça. Eu vou ensinar isso de graça. Nossa, me pediram para ministrar isso na igreja. Nossa, tem um irmão me pedindo ajuda, vou dar isso tudo de graça? Dá, porque se te custa, está honrando a Deus. Dá, porque se te custa, tem valor. Não dê apenas o que sobra. Não dê apenas o que sobra. Nos nossos relacionamentos, você está disposto a abrir mão do que te custa? Talvez o relacionamento que você está hoje está te afastando de Deus. As pessoas que você está convivendo, os seus amizades, o seu namorado. Se for casamento, não, meu irmão. Se for casamento, você tem que orar e pedir a Deus para
transformar a vida do seu cônjuge a partir de sua vida. Mas se for um namoro, se for um noivado, se for algo que ainda dá tempo de encerrar, se for uma amizade que está te levando para longe da presença do Senhor, você está disposto a abrir mão do que te custa para honrar a Deus? Para não perder e ser separado do amor de Deus? Nossas vontades e sonhos pessoais. Quantas vezes você tem o sonho de fazer uma faculdade? Quantas vezes você tem o sonho de crescer profissionalmente? Mas você já perguntou a Deus se isso é da vontade dele? Será que se você for aprovado nessa faculdade que tanto você quer? Será que você for aprovado nessa promoção que você tanto quer? Será que isso vai te afastar ou te aproximar de Deus? Você está disposto a abrir mão disso se isso te custar o relacionamento e a intimidade com Deus? Orgulho. Você está disposto a abrir mão do que te custa para vencer o seu orgulho e pedir perdão? Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo da leveza do perdão. Talvez você está andando aí amargurado, com rancor no coração, porque não está conseguindo abrir mão do seu orgulho. Seu orgulho está te custando muito. E você não está conseguindo abrir mão dele. Abra mão dele. Estabilidade, segurança. Talvez você está numa zona de conforto hoje. Talvez você está com as finanças em dia. Talvez sua família está tudo bem. Mas Deus está te chamando para algo a mais e você está com medo. Você está com medo de depender só de Deus. Você está com medo de andar sobre as águas quando Jesus está te chamando. Mas saiba que se Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar, Ele vai te segurar. Ainda que você olhe para a tempestade, assim como Pedro ao lado, olhe para o vento, mas Ele vai te segurar pela mão. Se Ele está te chamando, vai. Abra mão do que te custa. O que, pois, aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Isso está escrito lá em Marcos 8,36. E eu quero te dizer alguma coisa, que nesse mundo nós temos corrido atrás de muitas coisas. Nós temos corrido atrás de bens, nós temos corrido atrás de formação, nós temos corrido atrás de carreira, nós temos corrido atrás de deixar algo para os nossos filhos, nós temos corrido atrás de conhecimento, nós temos corrido atrás de deixar cada vez mais um patrimônio mais robusto, nós temos corrido atrás de entender cada vez mais como expandir, como crescer, como acelerar, como prosperar. Mas eu quero te dizer que qualquer sucesso que me afasta de Deus é um verdadeiro fracasso. Presta atenção, qualquer sucesso que te afasta de Deus, na verdade, é um verdadeiro fracasso. O verdadeiro sucesso é aquele que me torna mais dependente, sedento e adorador do nosso Deus. Isso que é sucesso. Qualquer outra coisa que tenha me afastar de Deus, cuidado, porque os olhos do homem pode até estar parecendo um sucesso, mas se está te afastando de Deus, isso é um verdadeiro fracasso. O princípio de honrar a Deus com o primeiro nas nossas vidas, com a primícia, ele permanece válido. A primícia talvez não no sentido do Antigo Testamento, mas no sentido de sacrifício de louvor, de dar a Deus honra, de dar a Deus primazia, de dar a Deus o primeiro lugar nas nossas vidas. E eu pergunto a você, para finalizar nessa mensagem de hoje, o que nós temos dado a Deus? É o tempo que nos sobra? Quando sobra um tempo eu leio a Bíblia? Quando sobra um tempo eu vou na igreja? Quando sobra um tempo eu ajudo alguém? Quando sobra um tempo eu louvo a Deus? Ou nós temos dado aquilo que nos custa? Não ofereça sobras, meu irmão. Ofereça o que te custa. E saiba que Deus vai te honrar. Deus honrou cada um desses que foi fiel. Cada um desses que deu a melhor parte. Cada um desses que deu a boa parte, a primeira parte. Deus honrou. Maria de Betânia foi lembrada e recebeu honra e até hoje o Senhor fala dela. A própria viúva, a gente não sabe o nome dela, mas a história dela também foi contada. Ela também foi honrada. Davi foi um homem que foi considerado segundo o coração de Deus e apesar de ter pecado, Deus fez uma aliança e prometeu a ele que toda a sua descendência permaneceria no trono mesmo após a sua morte. E muitos desonraram a Deus, mas Deus cumpriu aquilo que tinha prometido a Davi. E eu te pergunto, vale a pena não honrar a Deus? Não vale. Então honre a Deus com as suas primícias, com a sua melhor parte, com a sua boa parte. E saiba que Deus que tudo vê te recompensará. E pode ter certeza que nada é melhor do que honrar a Deus, buscar a Deus, e que em tudo, tudo, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos proteger, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos abençoar. Deus te abençoe fortemente. Um grande abraço.